vezes não tenha muitos alunos, porque hoje tem aula do professor Parentoni também, no mesmo horário. Não, deixa eu te falar, aí também é uma questão que eu posso ver com vocês. Se vocês preferirem a gente fazer na quarta-feira, naquele mesmo horário, 8h50, o que vocês acham? Ah, tanto faz. É porque, assim, o professor Parentoni, ele tem algumas aulas que ele grava e outras que ele não grava. Hoje, por Sim. exemplo, eu acho que ele vai gravar. Hoje é gravado, sim, é webinar. É, né? Mas como é que é? Continuamos, então? Aí, por mim, vamos agora, de uma vez. Vamos embora. Nós já estamos aqui, então vamos. Pessoal, então, né, boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos começar a falar de crimes contra a administração pública. É curioso, né, que esse é o último título do Código Penal, né, nos crimes da parte especial. E eles falam assim, ó, tem uma certa ideologia na disposição dos crimes em cada Código Penal. Falavam que o código lá de Mussolini, né, na época do fascismo italiano, o Estado, né, o Estado totalitário, ele chamava de democrático, mas de democracia não tinha nada, né? Era o primeiro bem jurídico que era tutelado. Então tinha assim vários delitos, né, contra o Estado, traição, tal, eram os primeiros crimes que vinham no Código. Nós fizemos uma opção de privilegiar o indivíduo, né, a vida. A vida, né, a pessoa, na verdade, é a entrada dos crimes da parte especial. E, assim, eu não sei se é por infelicidade ou não, colocaram a administração pública em último lugar. E aí, o que acontece? Eu acho que reflete um pouco, acho que a percepção que a gente tem das coisas no país, viu? Infelizmente. Né? Eu fico vendo, assim, muitas vezes aqui no Brasil, as pessoas, né, tipo assim, acham que o público não tem um dono, né? E se não tem um dono, não é de ninguém. Então, já que não é de ninguém, vai lá um espertalhão, se apropria, abocanha aquele naco da coisa pública. Talvez em outros países, né, mais amadurecidos, eles chegam e falam assim, não, ó, o público é de todos nós, e se é de todos nós, todo mundo tem que zelar por ele. Né? Talvez com o tempo a gente chegue lá. Mas nós vamos falar sobre crimes contra a administração pública numa perspectiva assim, né, muito ampla. Né? Nós vamos cuidar, quando a gente trata desses delitos, a gente pensa em proteção do patrimônio público, a questão da probidade administrativa, né, a honestidade que tem que ter, a integridade do servidor público, não só a integridade pessoal, mas também a integridade física, também é tutelada por meio dessas infrações. Ou seja, a gente fala em administração pública, mas na realidade coloca aí diversos bens que são, né, que fazem parte desse grande conceito que é a administração. Deixa eu só compartilhar os slides com vocês, um instantinho só. Não teve nenhum problema, assim, né, inicialmente para vocês fazerem, mas agora eu queria apresentar um problema para vocês. Vamos lá? Deixa eu só colocar aqui, esse é o nosso título. Queria que vocês dessem uma olhada nesse caso. O Juquinha e o Joãozinho. Quem que vocês acham que vai pegar a pena mais severa nesse caso? Eu acho que a gente não precisa falar se houve crime ou não, né? Porque assim, eles subtraíram bens alheios do local onde trabalhavam. Joãozinho, que trabalhava no Banco do Brasil, subtraiu 5 mil. O Juquinha, que trabalhava no Bradesco, subtraiu o dobro, 10 mil reais. Quem que recebe a pena mais grave? A pegadinha que vai ser o Joãozinho, apesar dele ter sido traído metade por trabalhar para o Banco do Brasil? Não é bem uma pegadinha, viu, Alice? É justamente para mostrar o seguinte, o Código, ele trata mais severamente, né, aquele que lesa o patrimônio público, o servidor público, né? Então, assim, nós vamos ver que o funcionário do Banco do Brasil, ele é um servidor público, né, um funcionário público para fins penais. Então, nesse sentido, a punição que ele vai receber será maior. Por qual razão? Ele responde pelo crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal.
É o primeiro crime contra a administração pública. Nós vamos ver que o peculato tem lá a modalidade peculato furto, que é esse de subtrair o bem, valendo-se do cargo. Temos o peculato apropriação. O funcionário ele se apropria de um bem que não lhe pertence, valendo-se também do cargo. Então, assim, a pena é de 2 a 12 anos. Agora, o funcionário do Bradesco, ele trabalha numa empresa privada. A punição para ele, para um furto, vai ser uma pena de 1 a 4 anos. Na apropriação indébita, né, que nós temos a modalidade do peculato também, é uma pena também, né, nessa faixa. Então, assim, é uma sanção menor. O que a gente pode pensar é o seguinte, ó, em termos abstratos, né, de penas e crimes previstos, o tratamento mais rigoroso é do funcionário público. Agora, no momento de fixar a pena, a gente pode chegar e falar que, ó, o Joãozinho trabalhava no Banco do Brasil, ele coloca a pena no mínimo legal. O fulano que trabalhava no Bradesco, eu vou aumentar um pouquinho a pena base, porque o dano que ele gerou foi um pouco maior, né? Foi o dobro. A gente pode tentar amenizar essa diferença que tem. Mas, assim, os crimes contra a administração pública, realmente, eles têm esse tratamento mais gravoso. E aí eu queria mostrar para vocês o que aconteceu na evolução do Código Penal. Ó, inicialmente, esse título 11, né, que são os últimos crimes do Código, ele tinha 3 capítulos. Hoje, nós veremos aqui, ó, são 6 capítulos. Né? A gente sempre começa aí com a sopa de letrinhas, fazendo as emendas, A, B, não sei o quê. Inicialmente, quais que eram os capítulos, né, previstos em 1940? O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3º. Esse capítulo 1º trata do quê? Crimes praticados por funcionário público contra a administração. São os crimes do artigo 312, começa pelo peculato, e vai até o 326. São chamados de crimes funcionais também. Por que funcionais? Porque praticados no exercício de uma função. Alguém pode chegar e falar assim, não, isso aí são crimes de responsabilidade. Não, não exatamente. Crimes de responsabilidade, né, gente, eles são infrações político-administrativas. O que acontece? É quando alguém comete, são sanções previstas na Constituição da República, previstas na Lei 1079 de 1950, e o que vai acontecer? Vai sofrer um processo de impedimento, né? Vai ter direitos políticos suspensos, não vai poder concorrer a novas eleições durante um certo período, perde o mandato, perde o cargo. Então, assim, foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Ela praticou um crime de responsabilidade, que, na realidade, é uma infração político-administrativa. Não é um crime penal propriamente dito. Né? Isso não, isso são crimes propriamente ditos, chamados de crimes funcionais. Eu nem sei se vale a pena mencionar, mas eles fazem uma divisão. Ó, temos crimes funcionais próprios e impróprios. O que é um crime funcional próprio? É aquele que é típico da administração. Não tem nenhuma figura similar no Código. Então, a gente vai lá pegar a prevaricação, deixar o funcionário público ou retardar a prática de um ato de ofício para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Então, tipo assim, é o funcionário público que ele deixa de fazer o que ele tem que fazer para obter uma vantagem, para prejudicar alguém, né, para satisfazer um interesse próprio. Isso não tem nenhuma conduta similar no resto do Código, um particular que faça isso. Então, assim, é um crime próprio, específico para a administração. Porém, nós temos os crimes impróprios. Por que impróprio? Porque é um crime funcional que a gente encontra um parente, um similar no resto do Código. O peculato é o exemplo. Nós temos o peculato furto, o peculato apropriação, que são figuras muito similares ao furto e apropriação indébita. Então, eles fazem essa diferenciação, né, doutrinária, não tem tanta relevância assim. Mas o importante é saber que esses crimes são praticados por funcionário público. Aí vem a grande questão. Pode um particular praticar esses crimes do capítulo 1º? O que vocês me dizem? Ou só funcionário público comete essas infrações? Um peculato, valer seu funcionário de sua posição, de sua função, para subtrair um bem. O que vocês me dizem? O Bruno está falando aqui, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Em concurso de pessoas, sim. Né? Nós precisamos ter sempre isso em mente. A condição de funcionário público é uma circunstância elementar do tipo penal. De todos esses delitos aí, do 312 ao 326. Então, o que acontece? Nessas situações, se o particular ele pratica um crime, né, em conjunto com o funcionário público, conhecendo essa condição,
ele vai responder, né, em concurso de pessoas. Estende-se a ele essa situação. No caso que eu dei aqui é diferente, né, pessoal? Aqui, ó, nesse caso, o que acontece? Eles, de maneira autônoma, independente, cada um no seu banco, cometem um furto. Um vai ser o peculato furto, o outro vai ser o furto do Código Penal. Simples, artigo 155. Agora, se por acaso o Juquinha vai ajudar o Joãozinho a subtrair o Banco do Brasil, aí mudou a figura. Aí o Juquinha também vai responder pelo crime de peculato, porque para ele se estende a condição de funcionário público. Vamos lá. Temos também aqui o capítulo 2º. O capítulo 2º trata dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. São crimes o quê? É o cidadão que muitas vezes ofende um funcionário público, desobedece, resiste a uma ordem, ele desacata, e tem diversas outras situações, né? São várias infrações previstas nesse capítulo. Pergunto da mesma maneira, poderia o particular cometer um desses crimes? O que vocês acham? Um funcionário público, no exercício das funções, ele pode desacatar outro funcionário público? O chumbo trocado não dói, não tem nada disso. Tem um professor, só para ajudar no raciocínio, é o Lídio Machado Bandeira de Mello. Ele foi professor da faculdade há muitos anos, era um filósofo, né, da área penal. Ele dava um exemplo que era o seguinte, ó, talvez eu já tenha mencionado isso, crimes contra a incolumidade pública. Nós temos o crime de incêndio, né, nós vimos, é uma das infrações. Imagine um barraquinho no meio do mato, remoto, desabitado, tudo, alguém vai e coloca fogo no barraco. Eu posso dizer que tem um crime contra a incolumidade pública? Em tese, sim. Lá fala, provocar incêndio, tal, em casa, não sei o quê. Mas aí o Lídio Machado fala aqui, ó, nós temos que olhar o título do capítulo. São crimes contra a incolumidade pública. Se a casa está vazia, se ninguém ocupa lá, se ninguém a visita, não tem ninguém nas proximidades, que incolumidade pública que está sendo lesada? E aí ele responde negativamente. E aí ele fala, ó, temos que prestar atenção nos títulos de cada título ou capítulo do Código Penal. Então, pensando nisso, aqui é o particular que pratica contra a administração. Pode ele, né, esse crime ser cometido, algum deles, pelo funcionário público? Quem dá um chute? Um exemplo, talvez. Se quiserem ver o Código Penal aí, do artigo 328 a 337, aí tem os vários crimes contra a administração praticados por particular, daria para um funcionário público, no exercício do cargo, fazer? A resposta de que, não, ó, mas se ele estiver fora do cargo, sim. Não, mas fora do cargo acaba que, né, não seria o caso. Eu estou querendo saber no exercício realmente da função. O Bruno está falando aqui, ó, talvez desobediência, em virtude da hierarquia. O Bruno, é justamente a desobediência que foi realmente um marco para definir isso. Olha só, pessoal, eu já tive muito problema de desobediência, né? O que é desobediência? É você desobedecer a uma ordem legal. Então, assim, às vezes eu tive muito problema com o INSS. Eu concedo uma aposentadoria para uma pessoa. Aí eu chego ao INSS, ó, implante a aposentadoria em 90 dias. Passa um ano e o INSS não fez nada. E a pessoa está lá reclamando, apresenta petições e fala, excelência, aqui, ó, até hoje eu não estou recebendo nada, eu estou precisando desse dinheiro, eu estou passando fome, não sei o quê, é salário mínimo. E aí eu vou lá, toda hora, INSS vai ter multa, vai não sei o quê. No passado isso foi terrível, hoje melhorou muito. Hoje a administração montou uma estrutura de cumprimento de ordens judiciais que funciona bem. Mas assim, num caso como esse, chegava às vezes no último, no extremo de chegar assim aqui, ó, se você, servidor, não implantar isso, num prazo aí de 48 horas, vai ser preso por desobediência. Nem é preso, né, pessoal? É processado. A desobediência é uma infração de menor potencial ofensivo, ninguém vai preso por isso. Ele pode até ser conduzido para a delegacia, lavra um termo circunstanciado e ele vai ser liberado. Mas assim, ameaçava de processo, ó, você pode ser processado criminalmente. Era a forma que se tinha para você tentar, né, impor o cumprimento da decisão. E aí, o que os servidores do INSS e outros servidores alegavam? Falavam, peraí, ó, isso aqui é crime praticado por particular. Eu sou funcionário público, eu não sou sujeito ativo dessa infração. E aí tinha uma certa divergência se tinha fundamento ou não essa tese,
Até que o STJ e depois o Supremo falou, não, o servidor público também pode praticar desobediência. Se tiver caracterizado aí a situação de desobedecer a uma ordem legalmente dada, isso aí ele pode responder, ainda que seja um funcionário público. Então, né, pela jurisprudência nossa, nem sempre só particulares vão praticar os crimes do capítulo 2º. A corrupção ativa também ali está falando, né, pode ser possível, sim, talvez seja uma possibilidade, dependendo da situação, né? Sei lá, a gente pode imaginar de tudo, né? Sei lá, policiais que aí, sei lá, militares que são abordados por policiais federais, aí os policiais militares querendo ocultar a prática do crime que eles fizeram no exercício do cargo, eles tentam, né, oferecem uma vantagem devida para o policial, a princípio é um crime, né? E aí vai falar assim, não, mas eles estão agindo com particular? Não, eles estão querendo ocultar, talvez, valendo-se do cargo, né? Eles se identificam como policiais, cometeram um crime no exercício do cargo, eu acho que é em razão do cargo que eles estão agindo dessa maneira. Pessoal, nós temos também, né, o capítulo 2º-A. O que é isso? Foi introduzido em data relativamente recente, né? Foi no início aí da década de 2000. O que esse artigo 2º-A prevê? O Brasil, ele costuma aderir, né, a alguns tratados internacionais. E aí, um dos tratados que ele aderiu, né, foi o tratado de crimes contra... Não, perdão, como é que é? De evitar crimes de corrupção em transações comerciais internacionais. Isso, exatamente isso. Então, assim, seriam medidas, né, que seriam tomadas, né, para poder evitar que nas transações internacionais que existem entre países, entre órgãos, entidades, né, internacionais, houvesse corrupção. O Brasil assinou esse tratado e aí ele se comprometeu a criminalizar internamente algumas condutas. Se eu não me engano, o tratado falava assim, pelo menos 2 crimes terão que ser criminalizados. Aí foi o tráfico de influência, que é um dos crimes previstos aí no 337B, e também a corrupção ativa em transação comercial internacional. Perdão, a corrupção está no 337B, o tráfico de influência no 337C. É uma lei de 2002, ou seja, já tem quase 20 anos. Qual que era o objetivo? Pessoal, imagine, o mundo está se, né, internacionalizando. Cada vez as fronteiras são menores. Então, é muito comum estados, governos realizarem transações com outros países, com fundos. Então, assim, imagine o Brasil tenta comprar petróleo lá da Pemex, petróleo mexicano. Aí, nessa transação, oferece-se vantagem aqui dos brasileiros para o servidor mexicano, ou vice-versa, né? Para poder obter, né, uma vantagem indevida, uma vantagem ilícita. Ou então o tráfico de influência. O que é o tráfico de influência? É você você solicita uma vantagem falando que você tem influência sobre um determinado funcionário. E que se você receber esse dinheiro, por exemplo, você vai influenciar a decisão dele. Com um juiz, por exemplo, esse juiz é muito amigo meu, me dá aí R$1.000 que eu vou conversar com ele vai te dar uma sentença favorável. Isso é tráfico de influência. Né? Se o juiz pede diretamente, aí já vai ser a corrupção passiva. Mas um terceiro que use o nome do juiz para isso, ele está praticando o tráfico de influência. Então, assim, esse capítulo tem essa intenção, punir crimes praticados quando há uma administração pública estrangeira. Pode ser um Estado, pode ser órgãos internacionais, como a ONU, o FMI, Banco de Desenvolvimento Internacional, né? Ou pode ser empresas controladas pelo Estado estrangeiro. Né? Houve também uma nova adição, né? Nova adição, talvez um pleonasmo, mas essa é a mais recente de todas. Aqui, o capítulo 2º-B, dos crimes em licitações e contratos administrativos. Aí começa realmente a sopa de letrinhas, que vai do artigo 337-E até o 337-P. O que aconteceu? É muito recente a lei, é de abril agora de 2021. Nós tínhamos uma lei de licitações, que era a Lei 8.666 de 93. Ela tinha 18 anos. Ela parece que não estava mais atendendo às necessidades. E aí reformaram a lei totalmente. Foi editada a Lei 14.133 de 2021.
E o que aconteceu? Havia inúmeros crimes previstos na lei de licitação. Esses crimes foram revogados, a lei nova trouxe uma nova roupagem, mudou, tirou um crime, colocou outro, mas na essência permaneceu muita coisa. Mas eles foram incorporados ao Código Penal. Antes estavam na legislação, né, ordinária, extraordinária, hoje estão no Código Penal. Então, nós depois falamos, talvez com mais detalhes, cada um deles, é uma questão muito específica, né, muito técnica. Mas, assim, são crimes praticados no âmbito de licitações. O que isso significa? Significa o seguinte, o Estado, né, os governos, Poder Judiciário, Poder Legislativo, eles só podem fazer compras por meio de licitação. Ou então eles têm que expressamente falar por que não vão adotar licitação. Licitação é a forma de você adquirir produtos permitindo uma ampla concorrência, de uma maneira transparente, de uma maneira pública, para tentar obter o melhor preço. Nem sempre isso acontece, viu, pessoal? Às vezes, se o Estado fosse lá diretamente num comerciante, ele pagaria talvez muito mais barato do que os preços que, por vezes, se apresentam nas licitações. Por exemplo, a licitação é uma garantia, né, para tentar assegurar a lisura e tal, mas na Operação Lava Jato se demonstrou que as grandes empresas, né, de construção civil, elas se valiam de licitações fraudulentas para poder julgar um jogo de cartas marcadas. Elas já combinavam previamente os preços, já se sabia quem ofereceria a melhor proposta, tinha pessoas da Petrobras, funcionários públicos envolvidos nisso. Então, assim, eles utilizavam a lei para poder cometer crime. Né? Mas acaba que, assim, né, isso aí é necessário que se preveja punição para quem, né, viola esse tipo de determinação legal de que haja transparência, uma concorrência segura, limpa, na aquisição de produtos e serviços pelo poder público. Nós temos também aqui os crimes praticados contra a administração da justiça. Esses são originais, eles existiram desde 1940. São mais de 20 infrações, né, do 338 ao 359, e eles, assim, não dizem respeito à justiça, judiciário apenas. Eles dizem respeito, pessoal, ao sistema de justiça. Então, por exemplo, nós temos um crime de denunciação caluniosa. Alguém fala que o fulano cometeu um crime e instaura uma investigação contra ele. Depois se apura que isso era falso. É denunciação caluniosa. Então, assim, está ofendendo o interesse da polícia, que vai fazer uma investigação sem sentido. Nós temos o falso testemunho. O falso testemunho pode ser prestado na justiça, mas pode também ser prestado na polícia. Isso aí, então, atenta contra a polícia e contra o judiciário. Nós temos o crime, por exemplo, de motim de presos. Os presos se amotinarem, causando perturbação no estabelecimento penal. Isso aí vai afetar a execução penal. Então, assim, imagine um crime, desde a investigação, passando pela justiça, até a condenação e cumprimento de pena, tem crimes aí relacionados. E aí é um rol bem extenso. Por fim, nós temos o capítulo 4º. Esse capítulo 4º também, assim, não fazia parte de 1940, é relativamente novo em termos, né? Tem uns 20 anos. Na realidade, esse capítulo 4 dos crimes contra as finanças públicas, ele já existe aí desde a década de 2000, se eu não me engano, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, exatamente. Ele foi introduzido por uma lei específica. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? Pessoal, antes de 2000, né, quando a lei foi editada, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, a administração da coisa pública era uma avacalhação completa. Chegava e falava assim, um prefeito quer comprar um carro. Ele ia lá, comprava, tirava dinheiro de onde fosse, pagava e pronto. Mas peraí, por que o senhor comprou esse carro, o mais caro e tudo? Eu quis fazer isso e pronto. Não, gente, aqui, ó, você tem que ter isso aí no orçamento. O senhor tinha que ter previsto esse gasto. No ano anterior, a gente faz uma lei orçamentária, todos os gastos do ano seguinte já vão botar lá, não tem como incluir, a não ser excepcionalmente uma outra coisa. O judiciário, gente, o judiciário chegava e falava assim, vou dar um aumento de 20% para o juiz. Pronto, aumenta. Não tem dinheiro. Executivo, me dá dinheiro. Então tá, toma mais dinheiro. O executivo, às vezes aquele jogo, né, que temos aí também até hoje, tipo assim, peraí, o judiciário pode julgar o executivo, então vamos ter bom relacionamento com ele. Talvez a mentalidade seja essa. Então, assim, aconteceram as coisas mais absurdas. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, chegou e falou assim, não, peraí, ó, o judiciário tem limite de gastos. Se ele atingir o limite, não tem como gastar mais. Toda compra pública hoje tem que estar prevista no orçamento. Se não tiver previsto, não pode comprar da cabeça da pessoa. E aí estabeleceu inúmeras regrinhas. E junto dessas regrinhas, os crimes correspondentes. Quem fizer isso
vai ser preso, vai responder por uma infração penal. Então, por exemplo, como é que as coisas melhoraram, né? Embora não estejam ainda muito boas. O Tribunal de Justiça de Minas, ele realizou um concurso para juiz e ele não tinha dinheiro. Não é que ele não tinha dinheiro, ele não podia convocar todos os juízes, acho que eram 80. Por quê? Ele já estava no limite dos gastos públicos. Se ele convocasse mais pessoas, ia pagar mais salário para os juízes, outras despesas, ele ia estourar o limite. Então ele falou, não posso. O que ele fez? Num ano chamou acho que 40 juízes, no outro ano, que tinha um pouquinho mais de folga também, chamou outros 40 juízes. Ele chamou parceladamente. Por quê? Para não estourar o teto de gastos. Então, assim, a lei de responsabilidade fiscal veio com um bom sentido, em boa hora. Né? E nós temos os crimes correspondentes para poder, né, reprimir aqueles que atentam contra ela. Pessoal, eu queria conversar com vocês sobre responsabilidade. Qual que vale mais? A responsabilidade penal, civil ou administrativa? Qual que é mais importante? Qual que tem efeitos mais vinculantes? O que vocês acham? Como é uma aula de direito penal, né, pessoal? O recomendável é que respondam que é a penal, né? Para agradar o professor. Eu ia falar isso. Isso, então pronto. Então já deram a resposta certa, é isso mesmo. A penal é a mais importante, mas não por causa da aula, gente. Nós veremos por quê. Mas eu pergunto para vocês uma coisa antes disso, da gente entrar nesse tópico específico. Não é bis in idem, não? Imagina só, vamos supor um caso e nós vamos adotar esse caso até o fim da aula. Tem uma pessoa que trabalha no Tribunal de Justiça, é um funcionário público, concursado. Ele recebe lá custas de processos e ele começou a desviar essas custas. Ele recebe R$1.000, ele pega R$50 para ele, R$100, e ele já está fazendo isso há meses e já levou uma bolada para ele. Descobrem, ele vai ter um processo administrativo contra ele e vai ser mandado embora. Aí o Tribunal de Justiça chega e fala assim, mas peraí, você me deu um prejuízo danado, apurando aqui, ó, você desviou R$150.000, eu quero o dinheiro de volta. E além disso, ó, isso aí foi crime, foi peculato que você fez, você se valeu do cargo para se apropriar dos recursos. Prisão para você. Não é bis in idem demais, não? 3 responsabilidades? O que vocês me dizem? Eu acho que você pode ser responsabilizado nessas diferentes instâncias, tanto que em civil a gente está aprendendo que pode ter cláusula penal, um contrato, e aí ele vai ser responsabilizado penalmente se descumprir com essa cláusula penal, mas também civilmente, em questão de perdas e danos e tudo mais. Isso, exatamente. Mas só um detalhe, pessoal, Alice, a cláusula penal no contrato, assim, tem esse nome de penal de pena, né? Mas não tem nada a ver com direito penal, né? Só, tipo assim, é uma multa, uma punição adicional que se prevê para quem descumpriu o contrato. Né? Mas isso aí não é resolvido no âmbito criminal e nem constitui crime, só para, né, tentar assim, separar aqui a questão civil e penal. Mas, cada vez mais, a questão civil, penal, administrativa, elas têm se misturado. Isso é uma realidade. E eu vou falar para vocês por quê. Vamos voltar, então, aqui para esse nosso quadro. Né? Pessoal, o que acontece normalmente? Esse servidor do Tribunal de Justiça, normalmente, quem vai descobrir a prática do crime vai ser o próprio Tribunal de Justiça. Não vai ser o Ministério Público, não sei, alguém denuncia, se apresenta a notícia crime, vai lá para a ouvidoria, o tribunal faz uma auditoria, descobre, então, internamente eles vão descobrir. Isso é uma falta disciplinar. Se é uma falta disciplinar, o tribunal vai ser obrigado a instaurar um PAD. O que é um PAD? É um processo administrativo disciplinar. Ao final do qual, se ele for condenado, ele vai sofrer uma sanção disciplinar. Vocês sabem que tipos de sanções disciplinares existem aqui no Brasil? O que um funcionário público pode receber de punição lá do empregador dele, no serviço dele? E nós temos a pena de prisão, mas aí é no âmbito penal. No âmbito administrativo, ele pode ser preso também? Não sei. Eu ia falar ficar sem, sei lá, bonificação. Mas exoneração também, não? Exoneração, ficar sem salário. Se eu contar para vocês que eu já fui exonerado, vocês acreditam ou não?
Qual que é a diferença de exoneração para demissão? Ó, vamos lá. Quais são as penas previstas para funcionário público? Advertência. Tem pena de suspensão de 30 dias, suspensão por 90 dias. Quando suspende do trabalho, suspende o pagamento do salário também. Tem a pena, que é a mais grave, que é mandar ele embora. Ele vai perder o cargo. Essa pena de perda do cargo, pessoal, chama-se demissão. Ele vai ser demitido. Exoneração é quando você pede para sair. Então, por exemplo, eu era juiz estadual, eu passei para o concurso para juiz federal. Eu pedi minha exoneração da Justiça Estadual para assumir o cargo de juiz federal. Então, é um procedimento administrativo comum. Mas agora, desconfiem, gente. Se vocês virem um juiz falar que ele foi demitido, alguma coisa ele aprontou. E não foi pouca coisa, não, provavelmente, né? Assim, tem um ou outro caso que eu me lembro de um juiz em Contagem que aconteceu com ele? Eu achei totalmente injusto. Ele não estava mandando prender, estava mandando soltar os presos de Contagem, porque a prisão que tinha lá era uma coisa horrorosa. Ele falou, não tem a mínima condição. Ele mandava soltar, o tribunal mandava prender. E ele começou a meio que desrespeitar as ordens do tribunal. Não é desrespeitar, não. Um preso lá impetrava um habeas corpus para ele, ele soltava. O tribunal ia e revogava. E apesar do tribunal ficar revogando sempre, ele não mudava o posicionamento dele. Ele sempre falava, não tem condição de ser preso aqui. O que o tribunal fez? Instaurou um processo contra ele administrativo e ele foi aposentado. Aí a vantagem do juiz, né, gente? Juiz não pode ser demitido. Juiz é aposentado compulsoriamente. Ele sai do cargo e aí, né, continua recebendo o salário. É um salário proporcional. Nesse caso, se eu não me engano, esse juiz, eu acho que ele nem esperou o processo de aposentadoria compulsória, acho que ele pediu para sair, entendeu? E depois começou a advogar. Ele foi um cara muito firme, sabe? Ele chegou, tinha lá o ideal, a posição dele, ele enfrentou tudo, perdeu o cargo em razão disso, mas manteve-se firme. É uma coisa muito nobre. Mas, normalmente, demissão de juiz é porque tem... Não é demissão, né, gente? Me perdoem. Aposentadoria compulsória. Tem justificativa um juiz não ser demitido e ser só aposentado compulsoriamente? Talvez tivesse. Nós temos o Estatuto da Magistratura, né, da década de 70, na época do regime militar, que eles chegaram e falaram o seguinte, ó, imagina um juiz dar uma decisão contrária ao que o regime quer, ao que os militares, né, gostam. Esse juiz pode ser mandado embora, não sei o quê. Vamos estabelecer em lei que ele pode até ser mandado embora, mas vai ser mandado embora da seguinte maneira, vai ser aposentado, ganhando o salário dele. Isso aí vai permitir dar uma garantia para o juiz para poder enfrentar os militares. Naquela época, talvez fizesse sentido. Hoje, não tem nenhum. O juiz cometeu o crime, tem que perder o cargo, como funcionário público, servidor público, tem que ser demitido, né? Mas ainda é o que vigora. O que vai acontecer, gente? Então, ele vai ter uma sanção disciplinar, pode receber uma dessas punições. Eu acredito que a punição para ele seria a demissão, porque ele está se apropriando de recursos públicos, é uma coisa muito público, né? Uma coisa muito séria. Depois disso, o que acontece? O Tribunal de Justiça manda uma cópia do processo administrativo para o Ministério Público Criminal. O Ministério Público, né, vai depender se é estadual ou federal, ele vai, se tiver elementos, oferecer uma denúncia. Aí essa denúncia, como é que se apura, né? A responsabilidade penal depende da prática de uma infração penal. Ela se apura por meio de um processo criminal, né, assegurada ampla defesa e contraditório. E a pena é a sanção prevista para esse tipo de caso. Uma vez transitada em julgado a condenação criminal, ele pode vir aqui na Justiça Civil. Mas aqui ele não vai nem discutir, porque qual que é a responsabilidade civil? Alguém precisa praticar uma ação, uma omissão, dolosa ou culposa, que gerou um dano. Imagina, um dia eu bati no carro que estava na minha frente. Foi uma ação minha, foi uma ação de descuido meu culposo que gerou um dano. Eu tenho que indenizar. Eu fiz um acordo com o motorista da frente e pronto, eu paguei para ele, dei lá um dinheiro, transferi para ele uma resolução alternativa de conflitos, ou seja, ele não precisou recorrer ao judiciário. Se não houvesse um acordo, é o processo civil que precisa para poder receber a indenização. Mas se houver a sentença condenatória, pessoal, a gente não tem mais essa discussão de que houve dano, culpa, tal, já tem um título falando que houve. Vai simplesmente tentar calcular qual que é o valor da indenização. Aí esse servidor, imagina, ele subtraiu 150 mil, provavelmente eles vão falar assim, ó, eu quero receber os 150 mil de volta com juros e correção monetária. É muita punição?
Mas é previsto. São 3 instâncias autônomas. Quanto tempo que será que demora para apurar isso? Vocês têm ideia? Imagina, houve a infração administrativa, o processo disciplinar, uns 2 anos, talvez. Aí concluiu o processo, manda para a Justiça Criminal. Processo criminal, sei lá, 5, 10 anos. Depois do processo criminal, transitou em julgado a condenação, vai para a Justiça Civil para poder receber o valor da indenização. Aí vai discutir só o cálculo, só o montante do valor. E aí mais alguns anos também. Então, assim, é um processo muito moroso. E o que pode fazer? Posso ajuizar todas as ações juntas? Pode. Se quiser, instaura um processo disciplinar, ajuiza uma ação civil de reparação, já ajuiza a denúncia aqui para o processo criminal. Pode tramitar paralelamente todas as ações. O que vocês acham que é melhor fazer? Aguardar ou começar as 3 de uma vez só? Acaba que as 3 de uma vez só é meio desperdício de recurso, né, pessoal? Porque, olha só, o criminal falou que houve o crime, pronto, já não se discute mais nada aqui no civil, só vai discutir o valor da indenização. Agora, se ajuizou a ação de cara, vai ser discutido aqui na ação civil todo, ele agiu com dolo, agiu com culpa, teve uma omissão, não houve, gerou dano mesmo, tal. Tudo isso tem que ser discutido. Qual que será a melhor estratégia? Por partes ou tudo de uma vez? O que vocês fariam? Não fariam nada? A Chevá está falando aqui, agora que eu estou vendo, Chevá, do contrabando, né? Se o contrabando também seria possível. A princípio, sim. Imagine, aí às vezes até um piloto da FAB, né, do Exército, está transportando aí mercadoria proibida, valendo-se do cargo. A princípio, ele está, né, no exercício do cargo, ele praticou um crime que, em tese, é praticado por particular. Eu acho que perfeitamente. Sim, eu pensei justamente nessa questão do contrabando do avião mesmo. E aqui, o Bruno está falando, ação penal primeiro, talvez. Bruno, na realidade, assim, o que costuma acontecer ou vai primeiro o processo administrativo, depois a ação penal, depois o civil, ou então tudo junto. Normalmente, eu vejo essa sucessão, sabe? E sabe por que isso? Acaba que um filtra o outro. Vejam vocês, chegou lá no processo administrativo, não apurou nada. Falou, não, isso aqui não é crime, não. Isso aqui não tem nenhuma irregularidade. Foi uma comunicação falsa. Não tem nenhum sentido mandar uma cópia para o Ministério Público e ele oferecer uma denúncia contra a pessoa. Se no âmbito administrativo não houve falta disciplinar, muito menos acho que haverá um crime, né? Mas, né, o Brasil é riquíssimo, né, gente, em coisas inusitadas. Eu já peguei um caso desse, em que foi absolvido administrativamente e o Ministério Público ajuizou uma ação criminal, uma denúncia contra policiais rodoviários federais. Qual que era a situação? Um caminhoneiro estava lá com o ajudante dele, foram parados no posto da Polícia Rodoviária Federal. Aí o policial pediu para ele descer, levou ele para dentro lá, pediu propina. Ele voltou para o caminhão, o motorista falou para o ajudante, liga para o chefe aí, fala o que está acontecendo. O ajudante pegou o celular, ligou e falou, chefe, aqui, estamos aqui no posto tal, estão pedindo propina, o valor é tanto, paga, não paga, o que a gente faz? Falou, não paga nada não. Vou entrar em contato aqui com a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal e já dou. Foi coisa de filme americano. Entrou em contato com a Corregedoria pegou um carro, foi lá no posto, para prender em flagrante. E aí chegou lá, prendeu em flagrante. Prendeu, iniciaram um processo administrativo, não sei o quê, produziu provas, tal, eles foram absolvidos. Eu falei, gente, absolvido? Aí eu comecei a ver o processo, né, a denúncia. Gente, na denúncia o que aconteceu? Eles foram lá, tinha lá o ajudante, o motorista, o depoimento deles, falando que eles estavam exigindo propina. Ele saiu para, né, foi convocado para entrar lá no posto policial. Eles apreenderam um papelzinho no posto policial, isso eu achei uma prova forte, assim. Estava escrito assim, 300, riscado. Aí o caminhoneiro falou, ele primeiro, ele não me falou, acho que ele estava com medo de ser gravado, né, o áudio, então ele estava escrevendo. Então, assim, ele escreveu 300, eu falei, não, é muito, muito, riscou. Escreveu 200, riscou. Escreveu 150, eu falei, tá. E eles pegaram esse papelzinho e jogaram no lixo. Aí, quando a polícia, a corregedoria chegou lá, o caminhoneiro falou, aquele papel lá que ele estava me apresentando para pedir a propina.
E uma outra coisa, o caminhão ficou parado, acho que mais de 2 horas, o tacógrafo dele mostrou isso, no posto. Por que foi parado? Perguntar lá para os policiais rodoviários qual que era a irregularidade. Eles não disseram que tinha alguma irregularidade. Eles estavam criando dificuldade para, né, receber algum benefício. E aí eles foram absolvidos. Eu achei assim, meio absurdo. Era tanta prova contra eles. Foi uma coisa corporativa. Eles deram um jeito lá, algum amigo, alguma coisa que eles fizeram. E aí o Ministério Público também percebeu isso e ofereceu uma denúncia criminal contra eles. Eu recebi a denúncia, mas acabou que eu saí da cidade, eu não julguei o processo. Mas isso é raríssimo, viu, pessoal? Normalmente, o que é? No âmbito administrativo, constatar o ilícito, manda para o Ministério Público oferecer a denúncia, depois que condenou definitivamente, vai pedir a indenização na área civil. Isso pode demorar muito tempo. O risco da gente começar todos os processos juntos, sabe qual que é? É de haver contradição nas decisões. Imagina, chega no âmbito administrativo, é inocente. Aí chega no criminal, não é culpado. Aí chega no civil, não tem direito de indenizar nada. Mas o que está certo? Cada juiz decide de uma maneira, né? No administrativo não é juiz, né, gente? É uma comissão de servidores que vai fazer esse julgamento. Então, assim, para tentar evitar essas contradições, a lei estabeleceu alguns critérios. São esses. Aqui, ó, é uma sentença penal condenatória, por isso que eu estou falando que o penal é o que vale mais. Ela tem um efeito vinculante. Se condenou na área criminal, gente, o servidor público, ele está condenado no civil, ele está condenado no administrativo. Ou seja, ele tem a obrigação de indenizar. Aí essa indenização pode ser pode ser pedida por uma ação, né, aquela execução da sentença, como eu mencionei, mas o juiz criminal, né, a Alice falou em cláusula penal, a mistura que tem o civil e o penal, também no penal agora nós temos essa mistura. O juiz criminal hoje, além dele poder impor uma pena, né, uma privativa de liberdade, ele pode estabelecer o valor de uma indenização que tem que ser paga. Então, por exemplo, nesse caso, o servidor do tribunal ele desviou 150 mil. Está provado isso no processo criminal? Então, o juiz pode chegar e falar assim, você está preso aí 5 anos, não sei o quê, e ainda tem que devolver para o tribunal 150 mil reais. Então, ou seja, é automático. Né? O que vai acontecer com relação ao cargo? Né? O juiz criminal ele pode determinar a perda do cargo, com base no artigo 92 do Código Penal. E aí nós vamos ter 2 situações. Ou é um funcionário público que praticou o crime no exercício do cargo, aí basta que a pena dele seja igual ou superior a 1 ano. Igual, por exemplo, o peculato, a pena mínima é 2 anos. Foi condenado por peculato, ele pode perder o cargo. Agora, se for um outro crime que não tem nada a ver com o cargo, ele também ainda assim pode perder o cargo dele. Imagine um funcionário público que estupre uma pessoa. Então, a pena mínima vai ser 6 anos. Se a pena mínima aqui, né, for superior a 4 anos, o juiz pode falar que ele não tem condição de continuar no serviço público. Pessoal, isso não é um efeito automático, entendeu? O juiz tem que fundamentar. Se o juiz não falar nada, o funcionário continua no cargo. Eu já tive casos, por exemplo, o funcionário do Correio, ele é considerado funcionário público. Ele se apropriou de um celular, de uma encomenda. Eu falei, tá certo, não tá correto tudo, mas acho que não é caso de perder o cargo por isso. Ele que seja punido e tal, espero que não faça mais isso. Mas eu já tive um outro caso de um servidor da Fazenda Nacional, né, que arrecada tributos do governo federal. O que ele fazia? Chegava lá alguém e falava assim, eu quero uma certidão negativa de tributos. Falou, está devendo alguma coisa? Não, estou devendo aqui 5 mil. Falou, não, vamos fazer uma coisa, me paga 3 mil que eu te dou a certidão, eu vou dar baixa aqui. É só isso, é um desconto. A pessoa pagava para ele ia lá no sistema, dava baixa no débito, embolsava os 3 mil e dava a certidão negativa. Ele fez isso dezenas de vezes. E aí, no final das contas, quando foi descoberto, ele foi processado criminalmente por peculato. Ele estava se apropriando de recursos e tal. E também não é só isso, não tinha corrupção passiva também, ativa, aliás, porque ele estava solicitando vantagem, né, indevida, tudo, às vezes exigindo acho que até não, mas solicitando. Quando eu fiz a sentença, eu condenei ele a uma pena privativa de liberdade e falei que ele não tem a mínima condição de continuar no serviço público. Atenta contra princípios basilares, assim, né, de lealdade ao cargo, de boa gestão da coisa pública e tal, tem que perder o cargo. E aí eu fundamentei por qual razão ele teria que perder. Então, assim, quando é uma sentença condenatória, pessoal, não tem tanta dúvida. O civil e o administrativo ficam presos a essa condenação.
Agora, o problema é quando é uma sentença absolutória. Na sentença absolutória, nós temos que distinguir as situações. Vejam vocês, se for uma absolvição em que o juiz fala assim, ó, o fato não existiu, o agente não contribuiu em nada, ou ele agiu em legítima defesa, é vinculante. Ele não vai poder ser condenado no civil nem no administrativo. Então, por exemplo, aquele caso dos irmãos Naves, né, já deve ter ouvido falar, foram acusados de matar uma pessoa, foram presos, torturados, um morreu, o outro cumpriu pena, de repente a vítima apareceu na cidade 20 anos depois. O fato não existiu. Ou então, ele foi acusado, peraí, eu estava viajando quando esse crime aconteceu, eu não tive nenhuma participação no crime. Quando o juiz conclui que a pessoa não participou, também vincula, ele não vai ter que pagar indenização nenhuma, ele não vai perder o cargo. Ou então, se ele agiu em estado de necessidade, legítima defesa, também isso aí vai protegê-lo, ele não vai sofrer nenhuma punição no âmbito civil nem administrativo. Agora, se for uma absolvição baseada nesses outros fundamentos, pode ou não gerar condenações nos outros ramos. O juiz chega, normalmente assim, é falta de prova, não tem prova que o fato aconteceu, não tem prova que contribuiu, ok, mas aqui nós apuramos no processo administrativo que tinha prova sim, os indícios aqui para nós é suficiente. Ele pode perder o cargo por isso, embora não sofra uma condenação penal. Vejam vocês a tipicidade, é um exemplo muito transparente, muito fácil. Nós temos uma infração disciplinar no Estado de Minas, né, no Estatuto do Servidor Público, que diz o seguinte, se ele tem uma conduta escandalosa na repartição, é uma infração disciplinar. Imagine, o Ministério Público oferece uma denúncia por conduta escandalosa na repartição. O juiz chega assim, peraí, isso aqui é atípico, não tem um crime desse no Código Penal. Mas isso caracteriza uma infração disciplinar. Ele pode ser punido administrativamente. Nessa conduta escandalosa, ele gerou algum dano, ele vai responder no âmbito civil também, vai ter que pagar uma indenização. Então, gente, vai depender muito da situação. Nesses casos aqui, pode ou não pode, né? Vai depender se nas outras instâncias se apurou. Esse não vinculante é tipo assim, é um nada jurídico. Ó, eu não concluí, aqui foi inconclusivo. Agora vai depender da decisão que for tomada nas outras instâncias. Aqui no vinculante, não. Ó, o fato não existiu, vai valer para todas as instâncias. Tá bom? Então, assim, é uma forma um pouco lógica, né? Um pouco não, é o mais lógico, eu acho que se apurou, para poder tentar evitar contradições, já que a responsabilidade do funcionário público tem 3 setores, né? Tem 3 possibilidades. Dúvidas? Alguma questão, pessoal? Posso seguir em frente para concluir a aula? Então, vamos em frente. Agora eu quero que vocês me digam quem não é funcionário público aí. Nós temos 3 que não são funcionários públicos. Ou então, se vocês quiserem falar quem é funcionário público, aí a gente vai por exclusão. Essa foto mais de baixo das pessoas é um júri. Um júri, isso, são os jurados. Eu acho que jurados não são funcionários públicos. Ok, jurado então não é funcionário público. Vamos para os outros. Dilma Rousseff é funcionária pública? Sim. Mas ela não está trabalhando, não está. Hã? Não, ela foi. Né? É, isso, exatamente isso. Ela foi funcionária pública, presidente. Hoje, quem é o funcionário público que está ocupando o cargo que ela ocupou é o Bolsonaro. Então, assim, ela já foi. Hoje, acho que ela não ocupa nada. Esse ministro aí, né? Como é que ele chamava, o ministro? Me lembrem aí, pessoal, do meio ambiente. Eu esqueci o nome dele. Ele foi exonerado. Salles. Hã? Salles, é. Marcelo, como é que ele chama? Hã? Ricardo Salles, isso, pronto. Ricardo Salles, ótimo. Ele era funcionário público, ministro de Estado, mas ele foi exonerado, né? Ele pediu para sair, entregou um cargo, na verdade é uma exoneração. Então ele deixou de ser funcionário público. Rodrigo Maia era presidente da Câmara. Ele saiu da presidência, voltou a ser deputado. Deputado é funcionário público? Senador, vereador, são funcionários públicos? O que vocês acham?
Sim, são funcionários públicos. Ministro Celso de Mello, ministro, juiz, desembargador, são funcionários públicos? São também. São também. Ele se aposentou, ele deixou de ser funcionário público. Esse de terno cinza aí, vocês sabem quem é? Carlos Drummond de Andrade, se eu não me engano, ele era funcionário público, não é? Exatamente. O caso do Monte de Andrade, ele era funcionário público. Ele se tornou famoso, né, pelos escritos, mas ele era um servidor público. E esse de terno cinza? Quem é, gente? Vocês sabem? É o Hermes. Isso. Não, porque uma vez eu perguntei aqui, teve gente que falou assim, nossa, eu não sei quem é. Não, eu falei, não, gente, é o diretor da faculdade. Mas nessa época de pandemia, né, sem contato, assim, às vezes não... Nós já temos que imaginar que tem turmas que estão entrando na faculdade sem nenhum contato, né? Com ninguém, né? Só virtualmente com os professores. Não foi o caso de vocês, né? Vocês ainda pegaram um período aí de ensino presencial. Mas esse é o professor Hermes, ele é um advogado criminalista. Ah, mas ele é professor. Atualmente diretor, professor de universidade, é funcionário público. Como é que eu vou saber quem é ou não é funcionário público? A gente tem critérios. O critério, gente, né, que eu estou falando o tempo todo aqui, ó, crimes praticados por funcionário público, responsabilidade do funcionário público. Nós precisamos saber, então, quem é funcionário público. E aí nós temos o artigo 327 do Código Penal. É o que eles chamam de interpretação autêntica. Por que interpretação autêntica? Porque a própria lei traz o conceito. Então, é a interpretação mais pura, mais autêntica que tem. E lá o artigo 327 fala que, ó, é funcionário público, ó, quem ocupa um cargo, emprego ou função, com ou sem remuneração, de maneira temporária ou de maneira definitiva. Isso é funcionário público. Vamos lá tentar traduzir isso aí. Cargo, emprego ou função. Pessoal, o cargo é um posto nos quadros do serviço público, é criado por lei e pago pelos cofres públicos. Isso é um cargo. Ah, vai ter concurso agora para o Tribunal de Justiça, segundo grau, ensino médio, né, nível médio. Tem cargos criados por lei para isso? Ah, não tinha. Mas aí o que o tribunal fez? Ele foi lá na Assembleia Legislativa, aprovou uma lei, criou 100 cargos, aí é a lei de responsabilidade fiscal, né, pessoal? Criou os cargos, criou a previsão do salário de cada cargo desse pelo período de 1 ano, calculou que o gasto total que ele vai ter vai ser de, sei lá, 2 milhões de reais, a Assembleia aprovou isso, não ultrapassa o teto do judiciário de gastos, pronto. Foram criados 100 cargos. Então, aí você pode fazer um concurso para esses cargos. Eu ocupo o cargo de juiz, eu ocupo o cargo de professor da UFMG, ou seja, é um posto na hierarquia, na estrutura da administração, né, criado por lei e pago pelos cofres públicos. O emprego é um pouco diferente. O emprego também é um posto, né, mas assim, ele é regido pela CLT. A pessoa é contratada com a carteira de trabalho assinada. Eu não tenho carteira de trabalho assinada, né? Todos os meus contratos são contratos de direito público, de servidor estatutário. Sou regido por uma lei própria, né? No âmbito da UFMG e pelo Estatuto da Magistratura no âmbito da Justiça Federal. Mas, assim, tem pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal. Às vezes ela até fez um concurso para a Caixa Econômica. A forma de ingresso pode ser um concurso. Mas quando ela assume o cargo, ela vai ter carteira assinada. Pode ser mandada embora de uma hora para outra. Ela recebe FGTS, o servidor público não tem FGTS. Então, assim, tem regimes, né, tem questões diferentes em cada um. E o que é a função? A função é por exclusão. Não é cargo, não é emprego, é uma atribuição pública no âmbito dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, aqui, ó, presidente tem cargo, juiz tem cargo, professor tem cargo, o caso do Monte de Andrade tinha cargo. Emprego, às vezes, é um pessoal do Correios, pessoal da Caixa Econômica Federal, regido pela CLT. E quem exerce uma função? Vocês sabem me pensar e me indicar alguém? Que pessoa que tem uma função pública, mas não é cargo nem é emprego? Pergunta difícil. Vocês não tiveram direito administrativo ainda, né? E um detalhe, pessoal, a nossa nomenclatura aqui no direito penal, se a gente fala isso perto dos administrativistas, eles até arrepiam. É nomenclatura da década de 1940. Hoje, você falar funcionário público é o cúmulo do atraso no âmbito administrativo. No direito administrativo, a partir da Constituição de 88, eles começaram a falar em servidores públicos,
E hoje a nomenclatura mais padrão assim são agentes públicos. Nós vamos ver aqui, nós vamos ver negócio de entidade paraestatal. A entidade paraestatal era uma nomenclatura antes da Constituição. Hoje nós temos aí administração direta, indireta, né? Temos agências, autarquias, tal. Entidade paraestatal, para é de paralelo, né? Eram órgãos e instituições criadas para atuar ao lado do Estado, executando suas finalidades. Então, assim, a nomenclatura do direito penal que é utilizada é muito ultrapassada, mas ninguém muda. Se você for ver lá crimes de funcionário público no Supremo Tribunal Federal, vocês vão encontrar um acórdão de ontem falando em funcionário público. Não está falando em servidor público, não está falando em agente público. Essa é a linguagem técnica do direito penal. Ninguém pensou, então, numa função pública? Vocês já participaram de eleições, pessoal? Quem votando, é que... Votando ou sendo aquelas pessoas que ficam lá? Aquelas pessoas que ficam lá, os mesários, eles exercem uma função pública. Não é cargo, não é emprego, mas é uma função. Se eles cometem um crime lá naquele dia da eleição, eles vão ter uma punição criminal. Eles praticaram um crime como funcionários públicos. E aí nós temos funcionários com ou sem remuneração. Normalmente paga-se remuneração, mas voltando aos mesários, os mesários eles têm uma função e não recebem nada por isso. Um detalhe, a gente tinha falado do júri, né? Aí alguém falou assim, eu acho que eles não são. Na verdade, o jurado, ele é funcionário público. Ele é considerado, é um funcionário público que transitório, vai durar 1 dia, 2 a convocação dele, sem remuneração, por uma atividade pública. Mas nós temos funcionários permanentes. O professor passou no concurso, assumiu o cargo, estabilidade, depois de alguns anos, pronto, virou permanente. Juiz é mais permanente ainda, o juiz é vitalício. Qual que é a diferença, talvez, de um caráter permanente e de um caráter vitalício? No permanente, ele pode perder o cargo por meio de um processo administrativo. O juiz não perde o cargo por meio de um processo administrativo. O vitalício só perde o cargo por meio de um processo criminal. Ou seja, o juiz cometeu crime no exercício das funções, se ele for punido, o juiz pode decretar a perda do cargo. É uma garantia adicional ao caráter permanente do funcionário público. Então, assim, né, pessoal, temos isso, essa nomenclatura. Só isso é funcionário público? Não. Nós temos mais pessoas que são funcionários públicos, são esses aqui. Quem trabalha em entidade paraestatal, como eu disse, instituições criadas para ajudar o Estado. Então, por exemplo, o governo federal, a União, ela poderia cuidar das aposentadorias no Brasil, mas ela achou melhor criar o INSS, que é uma autarquia, né? Ela é criada por lei, tem personalidade jurídica própria, autonomia financeira, tudo, para poder exercer essa função. Quem trabalha em autarquia é funcionário público. Aí nós temos aqui INCRA, INSS, IBAMA, a Loteria do Estado de Minas Gerais. O que é uma empresa pública? Também a criação é autorizada por lei, tem personalidade jurídica de direito público e todo o capital dela é público. Caixa Econômica Federal, os Correios, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Quem trabalha nessas empresas é considerado funcionário público para fins penais. Pessoal, para o direito administrativo, eles não são funcionários públicos. Mas o direito penal, assim, alargou o alcance dele. Sociedade de economia mista, o que é? Autorizado a criação por lei, tem personalidade jurídica de direito privado e tem capital particular e público. O que acontece nesses casos? A Petrobras, Banco do Brasil, a CEMIG, eles têm até ações em bolsa de valores, eles vendem essas ações. Né? Ou seja, o particular pode ter um naco, né? Uma pequena parcela do capital dessas empresas. E, por fim, as fundações. As fundações são uma massa, né, patrimonial que tem uma finalidade pública. Então, a FUNAI, a FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, são fundações, né, que ajudam o Estado a desempenhar alguma de suas funções. Pessoal, trabalhou em autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas, é funcionário público. Só isso? Não. Tem mais. É funcionário público. Quem trabalha para a empresa prestadora de serviço que foi contratada pela administração ou que fez um convênio com ela, mas desde que realize a atividade típica da administração.
Então, por exemplo, a UFMG fez um convênio com a FGV, lá de São Paulo. Os professores da FGV estão dando aula agora para os alunos da UFMG. Eles se tornaram funcionários públicos. Se eles cometerem algum crime, eles cometeram como se funcionários públicos fossem. Agora, nós temos vigilantes na faculdade, temos o pessoal da limpeza, eles são funcionários públicos? Não. Eles não realizam uma atividade típica da UFMG. Então, assim, nós temos que ver qual que é a atividade típica daquele órgão, daquela instituição. Se realiza, se é contratado, né, terceirizado, conveniado, realiza essa atividade, vai ser funcionário público. Se não realiza, é contratado, é conveniado, mas faz uma outra atividade acessória, não será funcionário público. Então, a questão, pessoal, é o seguinte: quem não é funcionário público? Acho que é mais fácil. Nós vamos ter um ou outro caso. Eu recomendo para vocês o seguinte: na dúvida, falem que é funcionário público. Porque, tipo assim, o conceito para o direito penal de funcionário público é muito amplo. Né? É melhor chegar e falar assim, ó, chutar, a chance de vocês acertarem é maior se vocês chutarem e falar assim, ó, é funcionário público. Sabe os exemplos que eles dão de que não é funcionário público? Por exemplo, tem um inventariante judicial. Uma pessoa morreu, deixou bens, mas não tem herdeiros. Aí o juiz vai mandar fazer um inventário, o Ministério Público pode pedir a abertura do inventário para dar destinação aos bens. Aí vai nomear, normalmente, um advogado. Nomeia um advogado que ele vai cuidar de indicar quais são os bens, atribuir valor para eles, e depois pensar na destinação que vai dar para esses bens. Esse inventariante, ele tem uma função pública, mas para o direito penal, jurisprudência, ele fala assim, ó, ele não é funcionário público. Então, assim, defensor dativo. Às vezes está lá o réu num processo criminal, aí está sem defensor, não tem defensor público. O juiz pega um advogado e fala, doutor, o senhor cuida da defesa dele aqui, o senhor vai receber honorários por isso, são honorários baixos, mas vai receber alguma coisa. Ele está fazendo uma função pública, né, defendendo um pobre, era o papel da defensoria pública, mas ele não é considerado funcionário público. Então, assim, são raros os casos de quem não é funcionário. Uma pergunta que talvez possa interessar para vocês, né, até para vocês tomarem decisões futuras aí, no mundo criminológico, estagiário é funcionário público? O que vocês me dizem? Eu acredito que não. É. Porque, assim, geralmente quando tem um contrato de estágio, deixa claro que não tem nenhum vínculo empregatício, né? É, isso é verdade. Tem um contrato, é uma legislação própria, né, Chevar, que regulamenta. Mas e se eu, Mas eu não sei. mas e se eu falar para o Bruno, também está falando que acha que não. Mas se eu falar que eu já condenei muito estagiário aí que cometeu crime como funcionário público, vocês vão acreditar? Que é uma categoria criminogênica, assim, muito forte, ou não? Assim, faria sentido. Se fosse usar uma interpretação mais ampla, faz sentido. Na realidade, sabe o que a gente tem que ver? Tem que ver o seguinte, onde que o estagiário trabalha? Se ele trabalha no escritório de advocacia, não, ele está fazendo um estágio, é um trabalho numa empresa privada, é um estagiário de um banco, está lá. Mas se ele começa a trabalhar para uma dessas entidades que eu falei, ele vira funcionário público. Então, por exemplo, o estagiário da Justiça Federal, ele é funcionário público. Ah, mas como? Ele tem cargo lá? Não, não tem cargo. Ah, não, ele tem emprego CLT? Não, não tem. Ele ocupa uma função pública, né? Até remunerado, e de maneira transitória. O contrato tem uma duração, mas é considerado funcionário público. Então, assim, eu me lembro de um caso que eu julguei, estou brincando que eu condenei vários, mas já condenei um que eu me lembro. Ele trabalhava na Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Quem trabalha na Caixa Econômica é funcionário público para fins penais. E ele, acho que influenciado, né, por um funcionário lá da Caixa, eles começaram a descontar, fazer empréstimos consignados nos benefícios previdenciários dos idosos. Aí começaram a fazer isso, os idosos nem sabiam disso, descontavam os valores e eles pegavam para eles. Até que a Caixa descobriu isso, começou a ter reclamação e tal. Aí foram os dois processados criminalmente. E aí, qual foi o crime que eles praticaram, gente? Não sei se foi o peculato ou... Eu não me lembro, talvez o peculato, que eles se valeram do cargo para se apropriar de valores que não lhe pertenciam, né? Mas, assim, foi condenado criminalmente. Então, vai depender, gente, de onde ele trabalha. Se ele trabalha num desses entes que eu mencionei, será considerado funcionário público. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Alguma questão?
Ó, se não tiver nenhuma dúvida, agradeço muito aí a atenção de todos. Na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre crimes contra a administração pública. Eu vou enviar para vocês um vídeo, né? Eu já até aviso um pouquinho, assim, é um pouco sensível o vídeo, mostra o caso de uma policial civil que foi acusada da prática de um crime contra a administração pública, e vai ser o nosso pano de fundo para discutir questões relacionadas a isso. Sobretudo corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, que são os crimes mais comuns assim no âmbito da administração pública, tá bom? Eu, ao longo da semana aí, eu mando para vocês o link do vídeo e depois, na aula, nós vamos ter uma tarefa aí de discutir essa questão, tá bom? Obrigado, então, mais uma vez e bom fim de semana. Obrigada, Obrigada. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigada, professor.